Olá, sou a missionária Ana Ribeiro, terapeuta de família especializada em aconselhamento cristão e cura interior. Sou palestrante, escritora, autora do livro Fontes para o Equilíbrio Emocional. Estou feliz por estar com você. E vamos dar continuidade à nossa série Enfrentando os Conflitos da Vida. Hoje vamos falar sobre o princípio do discernimento. Muitas de nós, ao decorrer dos anos, percebem de repente que sua vida não estava sendo gasta no que era verdadeiramente importante aos olhos de Deus. Em várias situações, permitiram que seus próprios desejos e ideias sobrepujassem aos planos de Deus para si. Jesus andou por 3 anos trabalhando intensamente no meio de um povo cheio de necessidades físicas, emocionais e espirituais que poderiam facilmente desviar os olhos de Jesus do propósito do Pai para ele, que era a cruz. Mas Jesus fez uma escolha, fazer a vontade do Pai. Ele pôde dizer, está consumado, ali no Calvário, porque havia feito tudo, tendo por base o que realmente era importante e não o que os outros consideravam importante ou o pressionavam para fazer. Às vezes, perdemos o foco do que é importante por causa das pressões que recebemos no dia a dia, pelas propostas que parecem irresistíveis e cheias de boas argumentações, porém que nos distanciam do plano de Deus para nós. O resultado da falta de discernir e viver as prioridades de Deus são relacionamentos prejudicados, vazio existencial, prejuízos financeiros, falta de direção e objetivos e uma sensação de tédio. Você é responsável por sua vida, pelos dias que Deus lhe deu. Isso está escrito em Salmo 90, verso 10 e 12, que diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Aí o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Seu objetivo de vida deve ser viver sob o ponto de vista de Deus. Viver com sabedoria, lembrando que a nossa vida passa muito rápido. Para isso, você deve permitir que Jesus Cristo viva através das suas ações, palavras, motivações e realizações. Aqui nessa terra você é as mãos de Jesus, é os pés de Jesus, é a boca de Jesus, é os olhos e os ouvidos de Jesus para as pessoas. Dessa maneira, influenciando todos os seus relacionamentos, decisões e atividades. Qual a consequência de não discernirmos as prioridades? Deus quer que você viva plenamente, que você tenha um desenvolvimento integral. Quando deixamos de vivenciar a pessoa integral que Deus nos fez, manifesta em suas aptidões espirituais, psicológicas e físicas, nós sofremos frustrações e pressões. Cada área do seu ser, do seu espírito, corpo e a alma devem ser totalmente integrados à imagem e semelhança de Cristo. Romanos 8, 29 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer edificar a sua vida em todas as áreas, espiritual, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos ministeriais, nos seus relacionamentos entre amigas e amigos. Ele quer edificar sua vida na saúde, nas suas finanças, nos seus afazeres, nas suas atividades, no seu ministério. Então faça essa pergunta a si mesmo:
Desejo que minhas prioridades sejam as de Deus? Busque essa resposta em você. Então, o segundo passo é discernindo as prioridades de Deus. Há uma diferença entre ter um relacionamento pessoal diário com Jesus e estar envolvida com atividades cristãs. Na verdade, nosso ministério começa depois de já termos um relacionamento pessoal com Deus e termos como alvo buscar a sabedoria que vem do alto, para em tudo sermos parecidos com Jesus. A sabedoria se manifesta no nível de obediência que praticamos diante dos princípios de Deus. O primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, é o que blinda nosso coração de qualquer tipo de idolatria. Deixamos Deus entronizado em nosso viver. O resultado é paz, certeza de que tudo vai dar certo, certeza da proteção divina. É uma vida em santidade. Essa conduta deixa você escondida de todas as artimanhas malignas para destruí-la. Seus olhos ficam abertos e você tem a capacidade de ver as coisas como realmente são. Você não cai nas armadilhas da ilusão. Jamais você cairá nas armadilhas da dependência emocional ou das paixões desenfreadas, dos apegos exagerados ao seu trabalho ou profissão, ou as armadilhas do medo diante dos desafios que a vida nos traz. Amar a Deus sobre todas as coisas leva você a um desprendimento das coisas deste mundo, e o seu coração fica conectado com o coração do Pai, de tal forma que o seu desejo é o desejo do Pai, e ninguém consegue tirar de você o foco verdadeiro das coisas, o foco do seu destino para o qual você nasceu. Você ouve a voz do Pai e sabe distingui-la perfeitamente de todas as outras vozes. Seus passos não se desviam da cruz. Você sabe o momento de negar-se a si mesma para fazer a vontade do Pai. Você vive para Ele. Sim, o segundo princípio é amar ao próximo como a si mesma. Efésios 5:21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Outra prioridade de Deus que vem logo após a primeira é vivermos em intimidade e termos sensibilidade às necessidades do nosso próximo. Eu faço uma pergunta a você: quem é o seu próximo mais próximo? Geralmente é o nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família. Na família você deve discernir as prioridades também, colocar-se no lugar do outro, buscar entender as necessidades do outro sob o ponto de vista dele. Quais seriam as prioridades de Deus nessa área da sua vida? Quanto tempo você investe trabalhando ou atendendo as pessoas do ministério e quanto tempo você para conversar com seu filho, com seu marido? Muitas vezes, as exigências ao nosso redor nos levam a centralizar nossa atenção no trabalho, nas atividades externas, mas Paulo nos chama a atenção para a importância da família, que lugar ela deve ocupar em nosso coração. Na verdade, ele considera a família, de certa forma, como um lugar de aprendizagem para assumirmos outras lideranças. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. É prioridade de Deus também a utilização das suas aptidões. Você pode ser uma excelente profissional e dessa forma abençoar sua família. O que não pode acontecer é inverter os papéis e colocar a sua profissão como prioridade máxima. Sua prioridade máxima é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo em tudo que você faz. É importante você ter suas aptidões, dons e talentos como instrumentos que a levarão a cumprir esse propósito e não como um fim em si mesmas. Benefícios de discernirmos as prioridades de Deus. Cada dia é significativo. Quando as prioridades estão na ordem correta, as pressões se transformam em instrumentos de motivação para realizações.
A alegria é contínua, mesmo com dificuldades presentes, passadas ou possíveis futuramente. Podemos entender o propósito de Deus nas provações, somos motivadas a cooperar com Ele. As bênçãos se estenderão até gerações futuras. Assim como a maldade dos pais é visitada nos filhos, conforme lemos em Êxodo 20, do verso 5 ao 6, assim também a justiça será herdada pelas gerações daqueles que amam a Deus. Viver com sabedoria de Deus no caminho da obediência traz bênçãos não apenas para você, mas para toda a sua geração. Os resultados serão estáveis e permanentes. Observar tudo o que está escrito na palavra e fazer os pensamentos de Deus os seus pensamentos garante a você prosperidade e sucesso. Administre seu tempo colocando em ordem as prioridades. Falamos sobre discernir as prioridades de Deus para a sua vida, priorizar a vontade dele e não a sua. Para colocar em prática aquilo que está em nosso coração, precisamos de um planejamento, precisamos destinar tempo para estar a sós com Deus, para meditar a palavra, para orar, para estar com nossa família, amigos, tempo para o nosso trabalho, lazer e ministério. Caso contrário, ficaremos com a cabeça cheia de teorias sem saber como começar. Experimente a alegria de ter um propósito e alcançar a realização na vida pela obediência ao Espírito Santo. Reconheça a palavra de Deus como autoridade máxima sobre o viver. Separe um tempo diário para a leitura e meditação da palavra. Busque maior intimidade com o Espírito Santo através de jejum e oração. Procure separar um dia para ficar na presença de Deus. Em nome de Jesus. É importante também você descansar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Se você tem mais coisas a fazer do que a sua capacidade de fazer durante 6 dias, é sinal de que você está tentando fazer mais do que o próprio Deus quer que você faça. Eleve os olhos para Deus e seja iluminada. Shalom.